Olá pessoal, Fabrício Oliveira, médico psiquiatra homeopata, psicoterapeuta. Estamos aqui unidos mais uma vez no programa Saúde Pode pela Rádio Carijós. Agradecendo aí a simpatia do público, a participação de todos, a interação que estão tendo conosco. Estamos aí nos empenhando para estar sempre atualizados dos contatos que vocês fazem com a gente através das redes sociais, beleza? Para quem está chegando hoje, Saúde Pode é um programa aqui da rádio em que a gente está conduzindo, por enquanto na AM. A partir de maio estaremos na FM num novo formato, fazendo também entrevistas. Em breve vou estar contando para vocês algumas outras novidades que eu acho que vocês vão gostar bastante, beleza? O nosso objetivo aqui é estar falando sempre sobre conteúdos que melhorem a qualidade de vida da população, o crescimento social como um todo, assuntos sobre saúde, espiritualidade, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, crescimento, educação de filhos, certo? Dentro das temáticas principais aí que permeiam as nossas relações, que são relacionamento, trabalho, carreira, finanças, espiritualidade, entre outros, além, claro, da saúde e da educação, que é a base aí do nosso trabalho. Beleza, turma? Semana passada nós tivemos aí com o Dr. Paulo Gustavo, oftalmologista, uma interação muito bacana. Queria agradecer aqui também ao Dr. Paulo pela presença na semana passada conosco. Hoje estamos aqui para falar de um assunto muito bacana, que é a psicologia positiva. Alguns de nós já possivelmente ouvimos falar sobre isso. A maioria de nós talvez não. Um dos dobramentos da psicologia positiva na minha área, que é a psiquiatria, chama-se psiquiatria positiva. O que basicamente é a psicologia positiva? A psicologia é uma ciência, né, especializada aí no estudo do comportamento humano, que no século passado ela ficou muito voltada para a questão do tratamento dos transtornos mentais, dos problemas das pessoas. As pessoas procuravam um psicólogo ou um psiquiatra, enfim, para poder falar dos seus sofrimentos, do que não ia bem na sua própria vida. E Martin Seligman, que é considerado aí por muitos o pai da psicologia positiva, claro que os trabalhos dele têm origem no desenvolvimento do Abraham Maslow, entre outros, mas ele foi um dos grandes responsáveis por criar esse novo segmento da psicologia, que não é a psicologia voltada para o transtorno mental, para o problema mental, para a angústia, para a dor da pessoa, mas a pessoa que procura o psicólogo para poder desenvolver o seu potencial humano, desenvolver as suas habilidades, sem necessariamente estar passando por algum tipo de problema. Essa visão de psicologia positiva já está sendo adotada por inúmeras empresas de marketing que fazem as suas propagandas voltadas para a questão de otimismo, de resiliência, de bem-estar e, sinceramente, vendendo muito mais do que aquelas voltadas para a dor, para a angústia, para a questão da necessidade. Um dos trabalhos muito bacanas do Martin Seligman, junto com o Christopher Peterson e outros, foi um estudo das principais forças humanas. Eles estudaram, junto com uma equipe de mais de 50 cientistas, em torno de 200 culturas no começo aqui dos anos 2000 e encontraram e montaram um manual que eles chamaram de Forças e Virtudes do Caráter, que seria uma classificação dos traços positivos dos seres humanos. Esse manual ele entra em contraposição com o DSM, que seria o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, também muito usado por nós, psiquiatras aqui, particularmente no Brasil, não, mas nos Estados Unidos, mas no nosso caso aqui a gente usa um outro manual que é parecido com ele também. Mas então ele não é um manual de transtornos, ele é chamado Manual de Sanidades. E essa classificação, ela é base do programa de vários programas de psicologia positiva, porque eles conseguiram, estudando assim, essas em torno de 200 culturas, concluir o seguinte, que somente 6 virtudes são endossadas pelas mais importantes culturas e tradições religiosas e filosóficas, inclusive por tradições que ultrapassam mais de 3 mil anos. Esses estudos de psicologia positiva, eles vão em sintonia com a demanda de uma vida feliz, que todo mundo almeja, né? E as perguntas de vários educadores, profissionais de saúde, filósofos, psicólogos, pais, que se perguntam, poxa, como que eu vou ensinar meu filho a ser mais feliz, o adolescente a ser mais feliz? Como que eu posso ter e criar referenciais que vão dar para eles diretrizes e norte na vida? Eu não sei se você, sendo pai, sendo mãe, ou avô e avó, já não pensou isso em relação aos seus próprios filhos ou netos,
ou como educador, você também já não pensou. Como ter referências positivas, como nutrir isso de uma maneira bem orientada, e não como autoajuda, basicamente, mas também como um recurso de ciência, com embasamento científico. E o que se sabe é que uma vida feliz gira em torno da nutrição das forças positivas, dessas forças pessoais, no que há de melhor de cada um. Quando as crianças são estimuladas nos seus pontos fortes e não nos seus pontos fracos, isso é muito interessante. Nas escolas, por exemplo, nós somos criados uma cultura em que os pais são chamados quando os filhos não vão bem. É uma cultura que abomina o elogio e reforça a crítica. É muito difícil hoje, claro que algumas escolas já influenciadas por essa visão, em algumas partes do mundo, já começam a chamar os pais para falar das virtudes dos filhos e não dos problemas que os filhos estão criando nas escolas. Vocês concordam que isso cria um outro nível de interação e reforça nos próprios pais que os filhos dele não são fonte de problemas, e sim fontes de forças, virtudes e possibilidade de crescimento. Agora, nós vamos estar vira e mexe falando desses assuntos aqui, psicologia positiva, gestões de emoções, constelações familiares, são todos assuntos muito interessantes, coaching, que tem recursos sempre muito bacanas para o crescimento nosso como indivíduos. Dentre essas forças pessoais que foram mapeadas por eles chegaram à conclusão que tem 6 virtudes que são amplamente valorizadas na face da Terra, por uma vida feliz, por uma vida engajada, por uma vida com significado. Essas 6 virtudes são a sabedoria, a coragem, a humanidade, a justiça, a temperança e a transcendência, tá? Isso é muito bacana, e o nosso interesse aqui hoje é apresentar de uma forma geral para vocês esse mapa dessas 24 forças pessoais. Esse é um recurso que terapeutas podem usar com seus clientes, que pais podem usar com seus filhos, que educadores podem usar com seus educandos, sem precisar tratar de nenhum assunto que remeta a qualquer aspecto de negatividade ou problema. Nós estamos falando aqui de desenvolvimento de forças e virtudes do caráter. Bacana? Então, só para vocês entenderem aqui, a coragem, vamos começar com a sabedoria, que vai ser a fonte aí de inspiração do nosso próximo programa. A sabedoria envolve forças que são a criatividade. Comece refletindo aí sobre você, seu contexto, sua família, seus filhos. Quem que é aí o mais criativo? Quem que é o mais curioso? Quem que tem uma abertura de espírito bacana, quem que demonstra mais amor ao aprendizado, uma perspectiva mais ampla sobre a abordagem dos problemas, das situações, das experiências da vida, dos desafios. Ou você, quando você precisou fazer uso dessas forças que a gente acabou de comentar. Nós vamos aprofundar em cada um dos programas seguintes no núcleo dessas virtudes. Bacana? Hoje eu vou apresentar para vocês, então, a sabedoria e o conhecimento. No próximo programa, nós vamos poder falar de outros núcleos de virtude, como a coragem, a humanidade, etc., e vamos aprofundando esse aspecto, tá certo? Então, falando um pouquinho da sabedoria e do conhecimento. Olha só, eles colocam a sabedoria, que ela não implica somente numa aquisição de conhecimento, numa quantidade, mas como que você utiliza isso de uma maneira prática, uma diferenciação entre conhecimento e sabedoria. E dentre essas forças, eles criaram uma gradação em que começa a expressão e a construção de um ser sábio, ou que começa na curiosidade, que vai até de uma forma mais madura no perspectiva, né? A importância de percepção e o autoconhecimento também. Para a gente conhecer um pouquinho, então, da questão da curiosidade. O que é curiosidade? O que ela ocasiona? Ela ocasiona uma receptividade às experiências e a flexibilidade em relação a questões que não se enquadram em conceitos pré-estabelecidos. Citando, inclusive, um trabalho aqui da Miriam Rodrigues, que é sobre as forças pessoais, um trabalho muito bacana da editora Sinopsis, para quem quiser aprofundar depois. Beleza? As pessoas curiosas, elas gostam e sentem-se estimuladas pela incerteza e encontram satisfação na experiência por ela mesma. Olha só que bacana. Essa força, ela se envolve ativamente com novidade, com absorção passiva de informações. Tem 2 elementos importantes aqui, que são a busca por novidade e aumento do conhecimento. O oposto disso, da curiosidade, é um desinteresse rápido. Algumas frases aqui para você identificar essa força pessoal em você, nas crianças que estão ao seu redor, nas pessoas do seu time, da sua família. Pessoas que gostam de falar coisas do tipo: nossa, como eu adoro descobrir coisas novas, conte-me mais sobre esse assunto, eu quero saber tudo sobre ele, conte-me tudo, eu sou muito mais curiosa do que meus amigos.
mesmo que eu fique sozinha, arrumo assuntos para descobrir cada vez mais e me divirto muito. Aquela pessoa chega na internet ali, começa a pesquisar uma coisa, quando vê ela já está estudando a fundo e não tão a fundo assim, mas pelo menos indo atrás daquela informação, etc. Por que não é tão a fundo assim? Porque a gente vai ver que isso vai aprofundando com relação a outros aspectos, né? Nós incluímos a força pessoal da criatividade dentro dessa dinâmica da sabedoria. A criatividade é a capacidade da pessoa de produzir novas ideias e comportamentos que, além de originais, eles são adaptativos, contribuindo significativamente para a vida dessas pessoas. Então o sujeito quer alguma coisa e ele é capaz de encontrar um comportamento para poder atingir aquele objetivo, um comportamento adequado. E ele não se contenta em fazer as coisas da maneira convencional. Então ele cria formas diferentes para poder alcançar, que são adaptativas. E pessoas dessa forma elas são conhecidas como pessoas de inteligência prática, que têm uma flexibilidade cognitiva grande, que aquela disponibilidade interna para arriscar. Crianças com essas características de criatividade, elas falam coisas do tipo: eu consigo evitar problemas e discussões com meus amigos, eu tenho ótimas ideias, meus amigos dizem que consigo fazer coisas diferentes para atingir o objetivo. Essa é uma das forças, então, dentro da dinâmica da sabedoria. Bacana? Olha só, nós temos ainda algo a dizer sobre gosto pela aprendizagem, que é uma das forças, perspectiva e pensamento crítico. Bacana? Vamos avançar? Entrando na força pessoal, que é o gosto pela aprendizagem. O que é isso? Como que você mapeia isso no desenvolvimento do seu filho? Mapeia isso entre os seus funcionários, no seu time, na sua empresa, na sua família? O gosto pela aprendizagem é uma força cognitiva que faz com que o indivíduo adore aprender coisas novas, que ele seja uma sala de aula como, mesmo que seja numa sala de aula, ou fazendo pesquisas por conta própria, o que a gente chama que é o autodidata. Ele gosta de escola, de leitura, de museu, e toda oportunidade que ele tem de aprender alguma coisa, ele vai, quer saber, e alguma das consequências do comportamento de quem tem essa força pessoal desenvolvida é esse tipo de comportamento. A pessoa que procura sempre novas oportunidades de estar aprendendo. E o que é muito interessante nessa força é o indivíduo que tem uma motivação intrínseca para saber cada vez mais e dominar algum assunto. Então ele não é só um curioso. A curiosidade, às vezes, ela quer ter uma visão geral de um determinado assunto, mas o gosto pela aprendizagem, em geral, a pessoa, sendo autodidata ou frequentando algum curso, ela quer ir mais fundo naquilo, ela quer dominar o campo de conhecimento naquela área. E em geral, pessoas com esse tipo de característica, elas são muito valorizadas pelos que fazem parte do círculo pessoal delas. E são às vezes ativadas para poder sanar dúvidas, etc. Eles são naturalmente engajados em aprender. Pessoas assim não precisam de alguém ficar mandando estudar, porque elas querem realmente descobrir aquilo e não precisam desses incentivos externos. Elas têm uma confiança na sua capacidade de aprender e se aprofundar naquilo. Eles inclusive se alimentam disso, eles se sentem revigorados pelo próprio ato de aprender. O gosto pela aprendizagem se diferencia dessa curiosidade. Por quê? Porque quem gosta de aprender, na verdade, ela gosta não só de ter uma visão geral, mas ela gosta de sistematizar um conhecimento, né? Crianças com esse tipo de característica, pessoas falam: adoro estudar, ler livros, aprender cada vez mais, fico super empolgado quando aprendo algo novo sobre o tema que eu gosto. Lembrando aí que nós estamos também usando o recurso da citação com o trabalho de Miriam Rodrigues sobre as forças pessoais pela Sinopse Editora. É um trabalho muito bacana que a gente está citando aqui. Dentro da visão de perspectiva, dentro dessas forças cognitivas, a perspectiva é uma força mais madura, que aproxima o sujeito do próprio saber, pois consiste na aptidão de utilizar o conhecimento e experiências para enxergar de modo amplo o que faz sentido para si e para os outros. Ou seja, a pessoa consegue ter uma visão mais ampla e já encontrar ali um sentido de aplicação prática. Isso permite com que ela consiga entender melhor os conflitos humanos e as crises que as pessoas passam no seu processo de desenvolvimento. Em geral, quem tem essa força da perspectiva mais ampliada é um bom ouvinte e sabe dar bons conselhos. Crianças ou jovens ou pessoas no ambiente de trabalho com essa força mais ativa costumam dizer: meus amigos vêm sempre me pedir conselhos, eu sei o que é importante para mim, mesmo que não seja importante para os outros. E um outro nível da sabedoria, uma das forças pessoais envolvidas no desenvolvimento da sabedoria, é o pensamento crítico.
para Miriam Rodrigues, o pensamento crítico tem a ver com a habilidade de analisar questões examinando por vários ângulos, levando em consideração diferentes valores, diferentes crenças, diferentes opiniões, e é um exercício que costuma levar a uma abertura de espírito, uma ampliação de consciência. Nesse sentido, a pessoa toma decisões partindo de evidências mais sólidas, como orientação voltada para a realidade, raciocinando de modo que favoreça e confirme aquilo que ela acredita que é melhor. Essas pessoas que têm um pensamento crítico mais desenvolvido enquanto força pessoal, elas conseguem avaliando o problema de vários ângulos sem tomar partido. Elas não têm paixão no momento em que elas avaliam os diferentes ângulos do problema. Isso facilita com que elas tomem uma decisão mais sóbria diante de um determinado contexto, tá certo? Esses aspectos constituem uma parte significativa de um traço saudável e evitam que essas considerações sejam construídas em cima de desejos ou de necessidades particulares ou temporárias diante de um determinado contexto que a pessoa esteja vivendo. Quem tem um pensamento crítico, então, é capaz de examinar alguma coisa de forma mais racional e objetiva, visando o próprio bem e o bem dos outros. Crianças com essa habilidade mais envolvida, jovens ou pessoas no trabalho, na sua família, tendem a falar coisas do tipo: às vezes, quando tem um problema com meus amigos, eu consigo pensar e descobrir o porquê. Eu sou capaz de pensar no que é positivo e no que é negativo quando estou tomando uma decisão. Meus amigos sempre me dizem que tomo boas decisões. Ou seja, o pensamento crítico é como se fosse aí, junto com a questão da perspectiva, um dos níveis mais altos de expressão da sabedoria, dentro desse pacote de forças que façam com que as pessoas tomem decisões de maneira mais consciente. Partimos aí do nível da curiosidade, falamos da criatividade, do gosto pela aprendizagem, passamos pela questão da perspectiva de um pensamento crítico sobre a realidade, e assim a gente pode estar incentivando os nossos jovens, as nossas crianças a pensarem de forma mais sábia e refletirem mais sobre o próprio comportamento dentro da vida, nós mesmos como pessoas e as pessoas aí no nosso time de trabalho. Beleza, turma? Estamos aqui encerrando então Saúde Pode, mais um programa em parceria com a Rádio Carijós AM 1270. Lembrando que a partir de maio estaremos na FM. Quem quiser entrar em contato conosco, estamos no WhatsApp 9779-7007. Mande suas dúvidas, dicas, sugestões e críticas para o nosso crescimento. E também nas redes sociais, www.drfabriciooliveira.com. Lá você consegue baixar esses programas e se inscrever na lista para receber com periodicidade os nossos conteúdos. E também no Facebook, www.facebook.com/drfabriciooliveira. Beleza, pessoal? Agradeço muito aí as mensagens, a interação de todo mundo e vamos continuar construindo aí o Conselheiro Lafayette melhor região. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.